Dizia que quando Sofia tivesse grande, ela ia procurar alguma coisa para Sofia ser jogadora de bola, que o sonho de Sofia é ser jogadora de bola. Mas infelizmente não deu, né? Porque tudo que ela queria fazer foi, no final de tudo, cortado no tronco. Só sobrou a raiz, que é os filhos dela, né? E a gente só ficou os buracos, as saudades, as feridas, as dores. Ela disse que nessa foto ficou se achando uma modelo. Aí depois ficou sabendo que ia ter que pagar as fotos. Ah, rapaz, agora se eu soubesse que ia ter esse negócio, tinha catado as fotos de quando a gente era pequena, viu? Que eu e Ana era a gente assim, a gente não podia ver um cavalo, né? O negócio da gente era estar na vaquejada. Tu sabia que tua mãe gostava de vaquejada? Ah, minha mãe era uma pessoa incrível. Era uma mulher cheia de vida, batalhadora, tinha muitos sonhos, era empreendedora, gostava de cultura, de música, de dançar. Poesia. Ela era bem cultural. A única amiga que eu tinha de conversar todos os dias era ela, de desabafar. E ela era uma amiga do caramba. Eu podia falar de tudo com ela, de tudo, de tudo, de tudo. Ela não era aquela mãe rígida. Quando eu vinha a chinela rachando, já vem ela com os filhos dela tudinho. Chegava rindo aqui, ficava aqui em cima, abrindo as bolsas dos cachorro-quentes lá do trabalho. Ficava aqui, ó, roendo a unha de coque em cima do sofá. E ela era uma brincalhona, ela não tinha maldade com ninguém, não. Esse fim de semana mesmo que a gente saiu, aí teve uma hora que quando a gente parou, a gente, meu sobrinho, a gente tudinho chorou. Não é só a recordação de uma infância, não é só a recordação de um almoço, é os filhos dela ali lembrando todo dia. E eles sempre falam dela. Tudo que a gente faz, mamãe também fazia assim. Minha filha, ela tinha se formado em bacharel, era bacharel em Direito, e o sonho dela era ser delegada. Né, estudando para ser delegada. Justamente para trabalhar em cima disso. Proteção à mulher. A pessoa. Que ironia. Ela não tinha mais vontade de ficar com ele não, sabe? Ela só tava com ele por medo. Já não tinha mais amor, a gente via que não tinha mais amor. Ela liga para mim, às 9 horas da noite, dizendo: manhã, eu me separei de Dario e dessa vez é definitivo. Não quero mais ele. Eu disse assim: minha filha, vem embora, porque esse homem vai lhe matar. O próprio filho dele segurou a camisa dele para ele não atirar na minha irmã. Aí ela caiu nos pés da minha mãe. Aí a minha mãe ficou: minha filha reaja, minha filha reaja, você é forte, reaja. Ali o corpo dela foi esfriando, esfriou nos braços da minha mãe. Quando eu desci as escadas, já estava ela caída. Aí eu gritei: foi quem que fez isso com ela? Foi quem que fez isso com ela? Aí os filhos dele que respondeu: foi papai, titia, foi papai que matou a minha mãe. Tudinho gritando pelo meio da rua. Aí não teve como a gente contar uma história para eles, porque eles assistiram o assassinato. Ela disse: se preocupa não, manhã, que ele não tem nenhum motivo para me matar. Eu disse: pois tá bom, pois venha, esteja aqui amanhã, que eu estou do seu lado. É se eu sei, manhã. E se eu te amo, manhã, se eu também, eu te amo, minha filha. Pronto, foi nossas últimas palavras. Quando foi de madrugada, uns 3 e pouco da manhã, a mãe dele liga para mim, contando. Ela
muito nervosa, chorando muito. Aí aconteceu uma desgraça. Aí eu disse, o que foi? Aí ela disse, Dário matou Iana. Eu lembro que eu só perguntei assim, meus netos. Aí disse, eles estão bem. Aí eu não. Depois que a gente se organizou aqui, entendeu? Tipo, eu passei minha vida todinha para ter uma casa. Aí ela tinha o lugar dela, eu tinha o meu. Aí agora que a gente ia viver, né? Aí de um dia pro outro, vem um negócio daquele ruim, destrói sua vida todinha. Todinha, né? Porque a pessoa fica, tipo, assim... Você pode ir pros cantos e fazer tudo, mas... Parece que é um pedaço que tá arrancado de você, que não tem mais como botar lá no lugar. Porque essas meninas sempre vão precisar das mães, né? Da mãe, né? E eu acho que às vezes eu não tenho capacidade suficiente, porque é muito menino, minha filha. Era eu e meu irmão, eu tinha 7 anos, ele tinha 9. E a gente tava lá. Ela deitou a gente, deu um beijo, a gente deu a benção, ela disse que amava a gente. E ela disse assim, não, eu vou conversar com ele no quarto, só que eu volto para dormir com vocês. Nós dormimos, eu e meu irmão, a gente dormiu e ela foi pro quarto. Depois disso, eu só acordei e acordei em outra casa, no apartamento do vizinho, e eu acordei perguntando, né, onde é que estava minha mãe, o que tinha acontecido, porque eu estava lá e chegaram a me dizer assim, não, você está aqui porque sua mãe passou mal. Sua mãe passou mal, mas ela está no hospital e está tudo bem, ela está bem. E aí, pô, pra mim estava tudo certo. E aí meu pai foi buscar a gente, trouxe a gente de volta aqui para Uricuri. Chegou minha avó e ela deu a notícia pra gente. Eu fiquei assim, em estado de choque. Eu entrei no quarto, acabou-se tudo para mim. Daqui a pouco a casa estava cheia de repórter, cheia de gente que eu nem conhecia, não queria saber de nada, só queria ficar lá dentro, calada. Eu fico pensando que eu fico querendo falar, mas eu fico falando, aí eu vou chorar. E eu acho que o documentário não precisa ser tão triste, a gente tem que lembrar das coisas boas, né? Porque o dia da morte de Ana foi um dos dias mais tristes que eu passei, né? Você lembra de tudo, cada canto do quarto, da cozinha, lembra muito ela. Às vezes eu escuto a voz dela. Aí eu paro e procuro. Aí eu me lembro, ela não tá. Aí eu seguro o choro e tento continuar o dia. Eu não queria que ninguém visse que eu estava chorando, sabe? Eu lembro na sala, eu falando com minha mãe, assim, meio que sem acreditar, né? Tudo isso tinha acontecido e que pudesse alguma coisa que ela pudesse voltar, tá de volta comigo. E eu lembro que eu chorava e falava com ela. E, enfim, era assim, como eu não gostava de aparecer triste, chorando e tal, no meu quarto tinha 2 camas de solteiro, que era a minha e a do meu irmão. E eu deitava no meio, no chão, entre as camas e começava a chorar lá. Porque se alguém abrisse a porta, eu não ia ver que ele estava lá chorando. Do aniversário, quando dava meia-noite, dia 16, ela mandava pra mim a música Linda Demais, de Diante do Trono. Aí ela no meu quarto me dava um abraço, me desejava tudo de bom. E esse ano eu não tive isso. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Sempre. Dava meia-noite ela mandava. Parece que ela ficava esperando, assim, contando os minutos. Aí deixa eu ficar esperando aqui mandar pra ela. Era tudo para as filhas.
gastava, levava as meninas pro shopping, gastava o que não tinha com as meninas dela. E agora? Além de eu não ter condição financeira, né? A gente luta para sobreviver. Não tem tempo. Quem é que vai sair para um canto com 4 crianças? Você volta estressado e liso e mais pior do que vai, porque as crianças não querem saber, às vezes, do que você está pensando. Ela quer as coisas, né? Quer as coisas, quer a atenção. E quem é que vai entrar na mente de uma criança de 6 anos e dizer: eu não posso comprar isso não, porque quem comprava isso para você era a sua mãe. Como é que ela vai entender? De 6 anos. Então, não. Aí a gente tem que se sacrificar, não pode nem chorar, não pode fazer nada, porque já estão tudo... Assim, essa mais velha mesmo, ela nem fala. Eu acho que ela parou naquele dia, entendeu? Ela não fala. Agora o menino ainda diz, porque eu digo: Davi, tem saudade da tua mãe? Que conversa é essa, minha avó? Ele diz: claro que eu sinto falta da minha mãe, Beatriz, né? A outra pequena, mas essa grande, ela tá assim, tipo estatalada. Pedi uma base e um pó pro rapaz, porque ele tava maquiando ela, e eu fazia: minha tia não pode ver Iana desse jeito, de jeito nenhum. Eu não queria que ninguém visse ela daquele jeito. Porque eu queria que eu quero que a memória que as pessoas tenham dela é essa. Eu não quero que ninguém no mundo tenha a visão do que eu vi naquele IML, naquele dia. Ninguém. Não quero descrever, dói muito. E a minha missão, Alice, que naquele dia era preparar para a tia Rosa saber como receber, como ver aquilo dali. Não é só simplesmente o ato, é depois a consequência e o dia a dia para quem ficou. É consequência da dor, do trabalho, do custo, da saúde. É consequência de tudo. É uma consequência que palavras não ajuda. Porque fica na mente aquela cena. Fica no peito aquela dor. Acho que é vovó, acho que vovó é amor. Passando só para lembrar o quanto admiro a força de vocês e saibam que nunca estarão sozinhos. Seja como o girassol, volte sempre na direção da luz, deixando as sombras atrás de vocês. A justiça será feita. Amo vocês. Quem? Não disse. Naquela mensagem, acho que foi tu. Que massa. Ai, Jesus. Girassol. Girassol. Só. Não disse não. Não disse não. Ai, eu amei. Ai. Assim, o que deixa mais revoltado mesmo é a justiça, né? Com tanto tempo que passou e nada aconteceu. Hoje está previsto o julgamento, tudo certo, mas passaram-se 12 anos. Estou lutando por justiça, por ela. Eu acho que de alguma forma, é uma forma de presenteá-la, né, com justiça. A de Deus eu sei que ela tem. Agora, por a justiça dos homens é o que a gente está aguardando. O cordão de uma mãe umbilical ninguém consegue cortar, que é muito profundo a intimidade dos filhos com as mães. Agradecer a Deus porque ficou alguma coisa dela, né? Já pensou que não tivesse nenhum filho dela aqui? Dependendo de quem cria, mas é os filhos dela. Onde ela tiver, com certeza que ela sempre tá fazendo, olhando alguma coisa assim, né? Querer ser igual ela, né? Pra eles saberem como foi a avó deles. Vou sempre mostrar foto, vídeo dela. Sempre falar de como ela foi. Mãe, eu tô tentando ser feliz. Eu tô tentando aprender a viver e a deixar viver. Sempre que eu lembro de você, regando as plantas no jardim, pra ajudar a florescer.
Lembro que eu já fui semente em tua terra. Lembro que eu já fui um sonho antes do ventre, e que eu já fui uma criança em nosso lar a sonhar. A nossa história e continuação mora em mim, vai morar pra sempre. Sou feito de memória e gratidão. Mora em mim, vai morar pra sempre. A nossa história e continuação.